disso é carrinho? Não sei. Chuta aí, dá uma ideia. Dá a bola que eu chuto. Rosário, você e o Márcio Bueno, por favor. Márcio, você se baseou na etimologia para escrever o teu livro, quer dizer, na raiz, na origem da palavra? Exatamente. O trabalho é fundamentalmente baseado nos estudos dos etimólogos, né? Etimólogos de língua portuguesa, francesa, de línguas neolatinas de uma maneira geral, algumas germânicas, né? E também de historiadores, né? Porque os livros acadêmicos, né, de etimologia, eles têm que dar conta de todos os termos da língua, né? Então eles não podem aprofundar muito. Então você pega assim, por exemplo, bissexto, né? Vem do latim bissextum, só. Aí é uma coisa que me intrigava. Afinal de contas, se é uma coisa que ocorre de 4 em 4 anos, por que bi, que é 2, e sexto, que é 6, né? Eu acho que eu sei. Por quê? Por quê? Diga. 366. O que é 366? Ele está dizendo o seguinte, que é também uma etimologia inventada, né? Que é que o número é um ano que tem 366 dias. Então é Então o número 6 aparece duas vezes, sendo, portanto, bissexto. Que loucura. Mas isso é uma etimologia, não, essa é uma etimologia inventada. Eu nunca tinha pensado nisso. Na verdade, ainda está. Bissexto, então claro. não delirei sozinho. Gente, agora que a ficha caiu, bissexto, claro. Eu até cito isso no no verbete que eu estava de bissexto, eu cito essa etimologia inventada, né? Na verdade, vem do latim, que no ano 43 a.C., Júlio César fez uma reforma do calendário e aí o astrônomo Sosígenes, que fez a mudança, resolveu introduzir um dia a cada 4 anos para fazer acerto, né, do ano civil com o ano tropical, né? E aí o que acontece? Ele resolveu criar um novo dia no mês de fevereiro, mas não considerar um novo dia, né? Como se fosse uma repetição de um dia. Se fosse hoje, por exemplo, ao invés de 29 de fevereiro, seria chamado de bi-28 de fevereiro, tá? Só que o dia que eles resolveram repetir era o 6º dia antes do dia 1º de março. Porque em latim era o seguinte, eles contavam assim, 6º dia antes do dia 1º de março, 5º dia antes do 1º de março. Ia chegando, era assim o sistema, né? E esse 6º dia era um nome comprido, era assim, bissextum ante dias calenda martias. Foi reduzido para bissextum, que era a repetição do 6º dia antes das calendas de março, né? Então, foi reduzido para bissexto, daí bissexto. É essa a origem. Milton, vem aí, porque o nosso tempo está... Desculpa. Eu entendo. Passar aqui para o Marcinho. Márcio, só por curiosidade, explica algumas palavras, a origem de algumas palavras no nosso vocabulário. Nosso vocabulário. Você Vamos falar lembra, malária, por exemplo, né? Malária vem do italiano, malária, que italiano é de uma época que se pensava erroneamente que a doença era transmitida por meio do ar, né? Era um ar contaminado, etc., né? Na verdade, é transmitido pelos protozoários. Não conhecia os micróbios, portanto, via tudo dos miasmas, que é uma coisa exatamente. assim, mágica. Hoje você sabe que é transmitido pelos protozoários através da picada de um gênero de mosquito, né? Mas achava que era o ar que era sujo. E ar em italiano é um substantivo feminino. É malaária, mau ar. Malaária. Virou malária, entendeu? Outra coisa... Mictório. Bisavô, por exemplo. Bisavô e tataravô. Por que não tem trisavô? Então, não, mas há um século se diz que a sequência correta é avô, bisavô, trisavô, tataravô. Que tataravô seria uma corruptela de tetravô, né? Na verdade, eu comecei a estudar os dicionários do século XIX e descobri o seguinte, que não existia, né, até o final do século XIX, não existia a figura do chamado tetra. Era avô, bisavô e trisavô ou tataravô. Era sinônimo, entendeu? E aí um filólogo lá, um lexicógrafo, achou que tátara era uma corruptela de tetra, e não é verdade. Tátara, na verdade, vem do seguinte, é meio complicado, não sei se dá para compreender, mas antigamente existia o avô, depois do avô não era bisavô, era travô, que vem assim de transavô, né? Avô, depois transavô, depois do avô. Depois do travô vinha o tratravô, entendeu? Esse tratravô é que deu no tataravô. E em espanhol, inclusive, não existe a figura do trisavô. Existe o seguinte, abuelo... Rapidinho. Então, criatura tá, só explicou o avô. Não, rapidinho. Em espanhol existe o seguinte, abuelo, bisabuelo e tatarabuelo. Não existe tri, entendeu? Agora, mictório. Não. Nos dicionários do século XIX... Todo mundo está na fila do mictório, né? Nos dicionários do século XIX, os gays já eram viado? Não, o viado surge mais aqui no Brasil, né? É
No Brasil? termo brasileiro. Em espanhol, em Portugal, não, né? Não tem esse Quando que sentido, né? surge essa denominação? Existem duas hipóteses. Uma delas, né, até um brasilianista, né, um professor da Universidade de Colômbia, ele é brasilianista, James Green. Ele escreveu um livro chamado Além do Carnaval. A história do homossexualismo no século XX, no Brasil. Né? E ele levantou uma história e disse que não conseguiu checar de que na década de 1920, um inspetor aqui do Rio de Janeiro foi mandado para prender os homossexuais que se reuniam na Praça Tiradentes ou Praça da República. Né? E ele levou uma equipe de policiais e ficou lá umas 2, 3 horas e voltou sem ter feito nenhuma prisão, de mãos vazias. Aí o delegado questionou, ele falou assim, não, mas toda vez que a gente se aproximava, que os policiais se aproximavam, eles corriam como viados. Né? E aí teria... Essa é uma das hipóteses, né? A outra é pelo tipo do animal, né? É um animal de pernas esguias, tal, né? De postura assim nobre, né? Dá saltos prodigiosos. Né? A Luísa Sarmento achava que era por causa do Bambi. Por aí, né? O Bambi é Ou seja, o viado animal... Não é? É um little viado. Ou seja, o viado animal, ele tem assim uma postura que parece com uma caricatura ou com o estereótipo do homossexual masculino. Né? E o mictório. Pois é. Bom, vou deixar o mictório para depois, que adiantou. Pausa para o mictório. Acabou. Milton e Luísa Sarmento, vamos lá. Luísa, eu li no jornal que você está fazendo curso de atriz e tal. Você pretende abandonar a apresentação e cair dentro da ficção? Abandonar é um pouco drástico. É, né? Jamais. É coisa de... Finalmente. Eu não aguentava mais. Já estava apertado. Victória é o seguinte, no século XIX, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou algumas normas regulamentando os chamados mijadouros públicos, né? E a princesa Isabel era então regente, e ela teria que sancionar essas normas. E os burocratas, naturalmente, não estavam encontrando uma maneira de pedir o jamegão imperial, né? Referendando tal terminologia. Aí criaram às pressas um neologismo, né? Pegaram assim do latim, mictum, né, que é do verbo mingere, forma nominal do verbo mingere, mictum, mais óleo, sufixo óleo, que entra também em lavatório, que é lugar de se lavar. Escritório, né, refeitório, lugar de fazer refeições. Então juntaram um micto com óleo e deu um mictório, né? E hoje se usa normalmente. Foi uma criação assim às pressas para evitar constrangimentos da princesa Isabel. Entendeu? E as palavras que morrem de repente, que saem do nosso vocabulário de uma hora para outra, é puro modismo? Tem muitas que não conseguem ter existência muito duradoura, né? Então, outras não surgem assim num meio específico, como gíria, né? De uma determinada comunidade, de uma determinada profissão, e de repente começa a se espalhar, né? Foca, por exemplo, né? Foca no jornalismo, era aquele jornalista iniciante, bizonho, comparado com o animal, que tem aquela coisa meio bobalhona, né? Então, o cara inexperiente, tal, bobalhão. Hoje, Foca já é de todas as profissões, né? Foquinha é o iniciante, né? É verdade que o Ziraldo é o maior propagandista do seu livro, né? O Ziraldo, ele foi o primeiro a fazer uma resenha do livro, né? Me ligaram lá da Bienal, o livro estava na Bienal, me disseram assim, o Ziraldo passou aqui e comprou seu livro. Eu nem levei para ele, eu ia levar. Aí, quando eu abro o pasquinho assim, tá assim, rasgando elogios, tal, né? Dizendo o seguinte, o livro é uma maravilha, ando com ele para baixo e para cima, no banheiro, no táxi, no avião, né? No mictório. A escola brasileira criaria uma geração muito mais interessada e interessante se, em vez de ensinar gramática, desse o livro do Márcio para a criançada ler. Eu fiquei emocionadíssimo, né? Porque o Ziraldo é um dos meus ídolos, né? Legal. Desde a época do Pasquinha, não só pelo talento... É um dos nossos ídolos, né? Como pelas posições políticas dele. De repente eu olhei ele falando isso, né? Quer dizer, ele é o meu ídolo e se declara um fã do meu trabalho, quer dizer, eu fiquei assim... Depois eu explico também, quer dizer fã, mas agora não vai dar tempo. A história da banana nanica. Banana nanica? Rapidinho. Banana nanica. Banana nanica é o seguinte, é a banana d'água aqui no Rio de Janeiro, né? Se chama também banana nanica ou banana anã. Só que você chega em feiras, supermercados, geralmente é a maior. A banana ouro, a banana maçã são pequenininhas, né? E a banana nanica, a anã, devia ser a menor, é a maior. Aí eu comecei a pesquisar e descobri que o que é pequeno não é a banana, quer dizer, o que é pequeno é a planta da banana. A planta da banana nanica tem 2 metros de altura, outras chegam a 6 metros, né? Então, ela é pequena, porém, né? Aí eu fiz até uma comparação. Eu fiz até uma comparação, né? A banana nanica seria assim, o Antônio Pitanga das plantas. Né? O Pitanga, todo mundo sabe do Pitanga. Ele é conhecido como assim, ele é mais alto deitado do que de pé. Eu não conheço essa parte. Tô fora. Mas tu tá vermelhé. Os tais são pimentão. Átila, e o Guggenheim? Só para te chatear um pouquinho. Não, bicho,